Olá, irmãos, boa tarde, é o Pastor Júnior. Esse é mais um Pão das Três da Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2020 e vamos aí encerrando a nossa semana, né? Porque hoje é sábado, o último dia da semana, cultuando aí ao Senhor, buscando juntos a presença do Senhor. E quero que Ele nos abençoe durante esse encontro, durante esse tempo aqui que teremos juntos, compartilhando a palavra de Deus, louvando, comentando também, falando aí a respeito de uma série de coisas, e que você possa fazer companhia para a gente em oração, em espírito de oração e também com o seu coração aberto. E quero convidá-lo já no início desse nosso culto, desse nosso encontro, para um momento de oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado por mais um dia, Pai, o dia que o Senhor fez, ó Deus, que é este, nos dando, ó Deus, a oportunidade de mais uma vez louvarmos, bendizermos o Teu santo nome, termos comunhão, ó Deus, através do Facebook, ó Deus, com os nossos irmãos, através dos nossos canais também do YouTube. Fica conosco, ó Pai, durante este Pão das Três, fazendo a Tua vontade em nossas vidas, nos ensinando a Tua palavra, nos ensinando a Tua vontade. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar comigo um hino do cantor cristão, que é o hino 403, que é o Alegre. Né? O refrão dele diz assim: eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seguir Jesus, sobre discipulado. E esse hino acompanha bem essa palavra, porque fala a respeito de andar na luz, de caminhar na luz, que é a maneira como Jesus nos guia, tá bom? Então vamos ver um pouquinho a respeito de seguir Jesus, andar com Jesus. Então cante comigo então o hino 403. Mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. De nuvens estou no céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, tocando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. É isso aí. Eu alegre vou na sua luz. É interessante porque quando a gente canta hinos como esse, eu acho que ele tem uma letra inocente. Inocente não é pueril e nem infantil no sentido mal da palavra, né? Porque às vezes a gente usa a palavra infantil no sentido de pobre, de ruim, né? Aquela coisa assim, não é nesse sentido. Ela é inocente, né?
Porque ela tem a ver com aquela pureza do Evangelho, com aquela pureza, aquela simplicidade para a qual Cristo nos convida para andar com Ele. E é, sem dúvida alguma, uma alegria andar na luz de Deus. Eu sou filho de Deus também, resgatado por Jesus Cristo na cruz, e eu sou uma testemunha de como é uma alegria andar na luz de Cristo. E além disso, eu conheço muita gente. Infelizmente, há ainda muitos cristãos aí perdidos, né, andando nas trevas aí do distanciamento de Deus, das falsas doutrinas, mas há muitos crentes também vivendo na alegria da luz de Deus, permitindo a luz de Deus brilhar em suas vidas e brilhar também em seus corações. E é disso que trata esse hino, né? Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Então, para a gente começar aí o nosso culto, o nosso encontro aí do Pão das Três, desse sábado maravilhoso, quente, ensolarado, e que também traz uma alegria muito grande para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez, e com essa oração também nos preparamos para a leitura e para a reflexão na palavra de Deus. E você já pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, enfim, em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou o Evangelho de Mateus, ou Mateus, simplesmente Mateus, capítulo 16, os versos de 24 a 28, que fala um pouquinho sobre os discípulos levarem a sua cruz, cada um aprender a carregar a sua cruz. Vamos analisar um pouquinho desse texto, vamos meditar, vamos ver o que Deus tem para os nossos corações nesta tarde a partir desta palavra. Então, Mateus, capítulo 16, os versículos de 24 a 28. Deixa aberto aí, mas vamos orar antes da leitura e antes da nossa reflexão, entregando esse momento também nas mãos do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Porque mais uma vez, ó Pai, temos a oportunidade de, ó Pai, ler, de reler, de refletir a respeito da mensagem do Senhor, do recado do Senhor para os nossos corações. E hoje, com alegria, recordamos, ó Deus, palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, àqueles que o ouviam naquele dia, e te agradecemos, ó Deus, porque aquelas palavras foram gravadas, ó Deus, pelos seus servos, no caso aqui Mateus, e chegaram, ó Deus, e têm chegado, ó Deus, às nossas vidas até o dia de hoje. Damos grande valor, ó Deus, à Tua obra, damos grande valor, ó Deus, à Tua palavra, e damos, ó Pai, grande valor também a momentos como esse, em que nos debruçamos, ó Deus, sobre a Tua palavra, para aprender e para que o Senhor fale aos nossos corações, transformando as nossas vidas e nos ensinando aquilo que nós, como filhos do Senhor, precisamos saber. Muito obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, mais uma vez, Mateus capítulo 16, os versos de 24 a 28, sobre os discípulos levarem a sua cruz. Dependendo da versão da Bíblia que você tem, ela faz uma referência aí a respeito desta passagem, que se encontra também no Evangelho de Marcos, entre os capítulos 8, 34 e 9, 1, e Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versos de 23 a 27. No caso, a gente está lendo Mateus, capítulo 16, de 24 a 28. E diz assim o texto: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os santos anjos, ou com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é a palavra para a nossa meditação. E está falando, como eu já disse no começo aí do nosso culto, a respeito de seguir Jesus, sobre ser discípulo de Jesus. Já no versículo 24, a gente percebe claramente para quem Jesus está falando. Não é para o povão, não é para as pessoas que estão ali por simples interesse,
É uma palavra direta aos seus discípulos, uma coisa bastante interessante, que já tinham visto milagres, já tinham ouvido o Sermão do Monte, já tinham passado pela primeira e pela segunda multiplicação dos pães, já tinham sido alertados a respeito de como é o reino de Deus, já tinham ouvido algumas coisas a respeito da ressurreição de Jesus. Então é um momento ali de um encontro com Jesus, onde muitas coisas a respeito de Jesus e da sua obra já estavam muito evidentes para os discípulos. A gente sabe que os discípulos, mesmo tendo ouvido já várias vezes a respeito desses ensinos e visto Jesus curando e fazendo todas as coisas que ele era capaz de fazer, eles ainda não estavam plenamente cientes, ou seja, não sabiam da plenitude do que estava sendo tratado ali e não estavam ainda associando aqueles milagres, aqueles atos e aquelas palavras de Jesus à sua grande e gloriosa obra. Mas Jesus já começa a chamá-los assim para si e dizer, olha só, vamos pensar da seguinte maneira, eu não estou aqui de brincadeira, não estou aqui ensinando autoajuda, eu não estou aqui só para fazer a vidinha de vocês uma vida melhor, eu não estou aqui só para fazer vocês serem amiguinhos uns dos outros, o papo comigo é bastante sério, a minha mensagem é uma mensagem de vida ou morte, ou você está comigo ou você não está. O que eu estou tratando aqui é da salvação eterna de vocês, do destino da alma de vocês. Eu não estou pensando numa vidinha boa para vocês aqui na Terra, eu estou pensando em vida eterna, em como vocês passarão a eternidade, não os poucos anos que vocês têm aqui na Terra, por mais que eles sejam. Então, ele está tratando da questão de segui-lo como uma coisa fundamental, como uma coisa essencial. Por isso ele chama os seus discípulos. E como eu disse, apesar deles ainda não terem alcançado um entendimento de tudo que estava acontecendo e nem conseguirem fazer as associações entre o que viu e ouviu com as próprias vidas, é o momento em que Jesus diz para eles assim, agora é a hora. Então ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, tome sobre si a sua cruz e me siga. Algumas coisas que são interessantes é que ele coloca, né, no homem essa responsabilidade também de segui-lo. Quer dizer, não é um processo robótico. Estão aqui as condições, os milagres, eu dei a vocês salvação, agora vocês estão do meu lado. E aí, vão continuar comigo? Ninguém faz uma pergunta dessa se essa vida proposta não trouxesse em si dificuldades das mais variadas. Dificuldades, inclusive, que poderiam corresponder a risco de vida, ou risco de morte, aí depende de como você entende, mas risco de morrer. Coisa que acabou acontecendo, inclusive com esses discípulos aqui, boa parte deles morreram por causa do Evangelho, desses homens que estavam ali reunidos naquele dia, ouvindo exatamente essas palavras reproduzidas por Mateus e que graças ao Senhor chegou até nós para o nosso conhecimento. Então, ele diz, olha, é isso aí. E é curioso porque esse texto aqui trabalha uma coisa que a gente até estuda na teologia, muita gente estuda na filosofia e tem uma dificuldade muito grande para entender, e é engraçado porque o cristão, por mais simples que ele seja, por mais simples que a pessoa seja, por mais modesta que ela seja intelectualmente, olha o que eu estou dizendo, mas ele conhece a Bíblia, ele frequenta a igreja, ele presta atenção nas aulas da Escola Bíblica Dominical, ele consegue entender sem dificuldade nenhuma. Olha só, há coisas que os filósofos e os entendidos, até da teologia, que estudam a Bíblia, têm dificuldade de entender, e que até os homens mais simples, mas que realmente andam com Deus e confiam na palavra do Senhor, conseguem entender, que é um tal de paradoxo, que é aquela coisa que é uma coisa, mas é outra. Olha que interessante, ele diz assim, renuncie-se a si mesmo. A gente sabe depois que ele vai dizer assim, né, que para a gente ganhar a nossa vida, a gente tem que perder por causa de Jesus. Então ele já começa colocando isso aqui. Você quer viver? Você tem que renunciar a você mesmo. Isso é um paradoxo. Como é que faz sentido isso? Eu vou abrir mão de mim para me salvar? Eu vou esquecer de mim para que eu possa ser salvo? E o Evangelho está cheio desses paradoxos. O próprio Jesus, nesse sentido, o Deus Todo-Poderoso se fez
servo. O exemplo que ele deixou: você quer ser grande no reino de Deus, você vai ser menor do que todo mundo. Você vai servir todo mundo. Você não vai ser o mais inteligente, o mais esperto, você vai ser o mais servil, você vai ser o mais dedicado aos outros. A gente pode trabalhar mais uma série de paradoxos que o cristianismo traz para a gente e que os homens simples do Senhor são capazes de entender. Então eles estão ouvindo aquilo e pensando assim: como é que é isso aí? Eu tenho que abrir mão da minha vida? E aí ele coloca uma outra questão bastante pesada: toma a cruz. É interessante porque Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas com certeza a cruz já era um instrumento de tortura romano. Os discípulos, como judeus ali dominados por Roma, já conheciam aquele símbolo, já conheciam o que significava uma cruz, uma coisa extremamente torturante, e Jesus já coloca antecipadamente sobre eles o peso desse entendimento. Você imagina como foi ouvir isso pela primeira vez? Mas como é que pode ele dizer para a gente carregar a cruz? Mas quem vai na cruz é ladrão, é bandido, é uma morte vergonhosa, dolorosa, é torturante, e ele usa isso como símbolo. Então eu sempre gosto de imaginar como é que foi ouvir essas palavras, as palavras que estão na Bíblia, como foi ouvir essas coisas que estão na Bíblia pela primeira vez. E eu me coloco lá naquele dia, eu acho que eu ia ficar confuso, talvez naquele momento. Peraí, esse homem faz milagre, esse homem fala da vida eterna, eu já sei que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, eu já sei que ele é o próprio Deus, e agora ele tá me dizendo que eu tenho que esquecer de mim, eu tenho que carregar minha cruz, mas cruz é um negócio terrível. Como é que ele pode desejar isso para mim? É interessante porque é um daqueles momentos em que Jesus está fazendo exatamente o conflito, né, entre os desejos humanos, a maneira como o homem entende que é uma vida perfeita e uma vida agradável, e de fato que é uma vida perfeita e agradável aos olhos de Deus. É o momento em que Jesus está se mostrando aqui: eu sou servo de vocês. O lava-pés nem aconteceu, ele nem é narrado em Mateus, é narrado lá em João, mas Jesus ainda nem lavou os pés dos discípulos, ainda não entregou a sua própria vida por causa dos pecados dos outros, por causa dos nossos pecados, mas ele já antecipa aquela minhoquinha, digamos assim, que ficaria na cabeça dos discípulos e que ganharia toda a sua expressão quando ele derramasse, entregasse a sua vida na cruz. Naquele momento, os olhos deles provavelmente se abriram a partir de então, principalmente depois da descida do Espírito Santo, e aquelas palavras começaram a fazer sentido, ou seja, ele não estava desejando o nosso mal, ele não estava desejando para a gente uma vida sem importância, uma vida distante de Deus. Ele estava mostrando exatamente que o caminho para andar com ele, o caminho para andar com Deus é difícil. Por quê? Porque a gente está dominado pelo pecado, porque o mundo ensina coisas de maneira diferente, a nossa carne deseja coisas diferentes, portanto, seguir Jesus será uma tarefa difícil, mas que valerá a pena sob todos os aspectos. Aí ele então continua lá os paradoxos dele no versículo 25, né? Aliás, no 25 e no 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É interessante porque esse perder também deve ser bem entendido, né? A gente fala: fulano está perdido. A gente fala de uma pessoa entregue aos vícios, alguém dissociado da sua família, né? Vivendo longe da sua família, alguém com uma doença muito grave. Se bem que numa doença muito grave, às vezes a gente não usa uma expressão tão pesada. Mas geralmente a gente usa perdido em relação ao pecado, né? A dureza de coração, a rebeldia. Nesse caso, esse perdido aqui é no sentido de você achar que aqueles planos, aqueles projetos que você tinha na cabeça, você joga fora, você esquece todos eles, porque você quer viver os planos e os projetos de Deus. É interessante porque quando a gente fala disso, a gente tem uma facilidade maior para encontrar essa relação na vida de missionários, na vida de pastores, porque a gente tem uma tendência de achar que são somente essas pessoas
que sacrificaram as suas vidas. Eu digo muito entre aspas, porque o que o Evangelho ensina é exatamente o contrário. Quem vive de verdade e quem aproveita a vida de verdade é quem anda com Jesus. É interessante isso. Portanto, esse perder de Jesus aqui está nesse olhar diferenciado do camarada que não entende que quando a gente anda com Jesus é que a gente ganhou a vida. Eu lembro uma vez, eu tava pregando um sermão na igreja, lá no Iporã, e se eu não me engano, o tema do sermão era esse: a nossa vida está ganha, está feita. É lógico que eu não estava falando de riqueza, de aposentadoria, não precisando trabalhar. Eu estava falando exatamente do ponto de vista da salvação. Agora que nós somos de Jesus, tem uma série de preocupações desse mundo que a gente não tem. A nossa alma está guardada e preservada por Jesus. E eu me lembro que tinha uma pessoa sentada assim no último banco da igreja. A igreja era bem curtinha. Mas a gente que é pastor também fica passando o radar assim, né? A gente fica o tempo todo olhando para todo mundo. Eu pelo menos sou assim, né? Aí a pessoa ficava balançando a cabeça assim, balançando. E era uma ovelha, né? Era uma pessoa conhecida, não era uma pessoa estranha. Depois a gente teve a oportunidade de conversar e ela não foi capaz de entender isso, porque na cabeça dela, a vida dela não tinha nem começado ainda, porque ela precisava trabalhar, ganhar dinheiro. Eu falei, mas não é disso, é exatamente o contrário que eu estava ensinando. A gente começa a perceber que a nossa vida está ganha quando a gente está realmente vivendo sob a luz de Cristo, sob os cuidados de Deus. E há uma garantia, inclusive, da salvação eterna da nossa alma. Essa é a grande vitória. Por que os cristãos sempre foram um problema para o mundo, o problema para os impérios que eles combateram, foram um problema para as sociedades? Porque o que você pode roubar do cristão? Você pode roubar a alma dele? Não pode. Você pode jogar a alma dele no inferno? Você pode matar o corpo. Não é à toa que a própria Bíblia ensina isso a respeito do temor de Deus. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que, além de tirar a vida do corpo, que é Deus, pode também lançar a alma de vocês no inferno. Agora, esse é o mesmo Deus que nos garante que, pela fé em Jesus Cristo, as nossas almas, as nossas vidas, né, a nossa vida após a morte está garantida. E isso é muito interessante. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Não é para olhar para essas coisas, porque o valor da vida está em me seguir. Verso 26, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem recompensa de sua alma? É uma continuação, né, do versículo do 24 e mais ainda do 25, em que ele diz assim: se você ganhar tudo aí, mas e depois você não tiver a vida eterna, o que adianta? E ele coloca até uma coisa interessante, faz parte do versículo e pode ter uma série de implicações aí para o nosso entendimento. Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Nesse momento ele diz assim, é como se ele dissesse assim: gastou a vida inteira longe de mim, agora chegou na hora do seu julgamento. O que você vai poder pagar para mim, para sua alma ser salva? Não tem preço. O momento de receber essa bênção sobre você, essa salvação sobre você, passou. Agora não dá mais, né? Não vai ter jeitinho no juízo, não vai ter jeitinho na última hora, não vai ter jeitinho no inferno. A gente não vai poder dar nada para compensar ou pagar pela nossa própria alma. Por isso, é temerário aquele ensino a respeito do purgatório. É por isso que a gente não ora pelos mortos. É por isso que a gente evangeliza e trabalha tanto, mesmo ali no leito de morte da pessoa, no último instante, vendo se o coração dela se abre para Jesus, porque ali é o prazo, ali é o deadline, ali é o último momento para a pessoa poder fazer essa decisão, porque depois não dá para reverter a situação. E Jesus está prevendo essa condição quando está falando com os discípulos: olha, façam isso já, façam isso agora, enquanto a vida, porque não vai dar para pagar pela alma de vocês depois, não haverá resgate da alma de vocês. Aliás, esse era um absurdo, né, que era feito aí, aliás, é feito de outras maneiras até hoje. Na época que gerou a Reforma Protestante, isso foi um dos principais problemas. As pessoas comprando, achando que compravam a própria salvação e enchendo as burras da igreja de dinheiro naquela época para a construção e para a manutenção da Basílica de São Pedro. Então a Reforma Protestante foi um movimento necessário, não só por uma questão social e política, mas sobretudo por uma questão espiritual, porque as pessoas estavam sendo enganadas a respeito de como a salvação acontece e achando que podiam comprar ou pagar pela salvação ou pelo resgate de uma alma, mesmo depois de morta. Não tem fundamento não. Não tem fundamento.
Esse texto aqui é só um, há vários outros. 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é interessante porque esse trecho não está falando... obra e salvação são duas coisas que a gente precisa ter um cuidado muito claro. E eu acho que nós batistas temos uma doutrina muito equilibrada a respeito disso. A salvação nos é dada por Jesus, não pelas obras. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, vira lá e vê. É pela fé somente e tudo mais. Agora, as obras, como diz lá Efésios 2:10, elas foram criadas por Deus lá na eternidade passada para que nós que somos filhos do Senhor andássemos nelas. E mesmo a igreja, mesmo os crentes serão julgados pelas obras. Mas não é um julgamento para a salvação, como a gente entende por 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo, é um julgamento para galardão. Ou seja, você está salvo, vem cá, vai morar comigo, mas vamos ver que tipo de crente você é. Nesse momento, com certeza, é desse tipo de avaliação que Jesus está falando. Aqueles que deixaram, andaram, serviram, tiveram fé, partiram, estão salvos e agora vão entrar na presença de Jesus para serem premiados, receber, cada um receber segundo as suas obras. Portanto, as obras são importantes. É interessante fazer um equilíbrio, não um equilíbrio, a palavra equilíbrio eu uso com muito cuidado e nesse caso acho que nem é apropriada, mas entender Romanos na sua plenitude e entender Tiago na sua plenitude. O que Paulo ensina? Que a salvação é pela fé e pronto, a gente não pode fazer nada. E o que Tiago ensina? Que aquele que é salvo, que foi salvo pela fé, ele demonstra essa salvação por meio das suas obras. Por quê? Porque Deus as criou para que nós andássemos nelas, segundo Efésios 2:10. Então olha que interessante, ver Efésios, ver Gálatas, ver Romanos, ver Tiago e fazer todos esses textos bíblicos conversarem, o quanto a gente pode aprender. E à luz de Mateus, olha lá, já estava lá, cada um conforme as suas obras, mesmo para mim e para você que são crentes. De vez em quando a gente ouve umas historinhas, e obviamente são piadas, são ilustrações, mas dizendo, fulano chegou no céu e foi encaminhado, e ele recebeu uma mansão, o outro foi caminhando e foi sendo levado para os lugares mais simples lá do céu, tal, Tem aquela outra brincadeira também, principalmente baseada em 1 Coríntios 3, quando Paulo diz será salvo, mas como que pelo fogo. Então alguns brincam assim, eu quero chegar no céu nem que seja chamuscado, queimado. Alguns usam o padrão de notas da escola, quer dizer, 5 é para passar, 7 é para passar, eu quero ir para o céu com 7, mas eu vou entrar, são brincadeiras. A gente não pode fazer uma aplicação bíblica direta, mas elas ilustram isso, quer dizer, que mesmo salvos por Cristo, as nossas obras elas têm uma importância muito grande, não para a salvação, mas para quem a gente é. Porque quem é salvo pratica as boas obras. Quem é salvo anda com Jesus praticando as boas obras. E isso tem uma relação direta com o discipulado. Porque o que é o discipulado? Senão o pleno exercício das boas obras com uma consciência plena da fé em Cristo. Discipulado é isso também, ou seja, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, e por isso eu vivo como um seguidor de Jesus, eu vivo como um discípulo de Jesus. E aí eu faço as obras de um discípulo de Jesus. Eu prego o evangelho, eu ajudo pessoas com necessidade, eu oro pelas pessoas, eu levo as pessoas para a igreja, eu, aconselho famílias, eu ajudo jovens, eu ajudo adolescentes, eu visito asilo, eu visito tanta coisa. E Deus tem um chamado específico para cada um. Outros trabalham na edificação dos próprios crentes, no fortalecimento da própria igreja. Outros têm uma pegada um pouco mais administrativa e sabem organizar as coisas. Ou seja, tudo isso é muito importante e tudo isso é muito necessário para o reino de Deus. São as obras que os filhos de Deus andam e que demonstram a sua filiação, a sua ligação a Deus e de que a salvação está presente na vida deles. E aqui no contexto do nosso texto, de que somos de verdade discípulos de Jesus, carregando dia após dia a cruz, anunciando a nós mesmos. Tá bom? O vizinho aqui acho que está com o alarme do carro disparado lá. Mas vamos lá. É mais para explicar para os irmãos aqui, tá? Porque às vezes ouvem barulhos, aqui eu acho que algum vizinho está com problema no alarme do carro.
28. Em verdade vos digo que alguns hão dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. E aí, obviamente, uma promessa de Jesus a respeito de alguns que não chegariam a esse limiar da vida, né, encarando aí a morte, mas que igualmente teriam aí a obrigação de seguir Jesus, ou seja, ser discípulo de Jesus. Então, algumas coisas aqui só para a gente lembrar. Seguir Jesus não é fácil, e foi previsto no ministério dele, nas palavras dele, no exemplo dele. É como carregar uma cruz, é necessário renunciar a si mesmo. A outra coisa, o Evangelho apresenta para a gente uma série de paradoxos. Se você quer ir para o céu, ter vida eterna, você tem que negar você mesmo, esquecer você mesmo e viver na plenitude a vida que Deus te dá. Porque, na verdade, essa é a vida verdadeira. O resto é imitação ruim e barata. Tá? O resto é imitação ruim e barata. Tá? Todos fomos chamados para viver essa vida de renúncia e de colocar plenamente diante de Deus as nossas capacidades, os nossos dons, aquilo que a gente pode fazer para servir. Não se engane achando que os crentes não serão julgados. Não é um julgamento de salvação ou de condenação. Se você crê em Cristo, você está salvo. Mas um de galardoamento, de presenteamento, de receber de Deus segundo as obras que nós fizemos. Portanto, existe uma importância muito grande nas nossas obras, não para a nossa salvação, mas para a nossa relação com Deus, com a nossa vida na eternidade, de como as coisas vão ser para a gente lá. Portanto, elas são muito, muito, muito importantes. Tá bom? Então, um bom crente é sempre com as mãos cheias de obras e tendo todos aqueles cuidados. Aí já seria um outro assunto, mas acho que vale a pena. Não saber o que se a mão direita faz uma coisa, a esquerda não fica sabendo. Não posta no Facebook, né? Não posta no Instagram, não posta no Twitter, não divulga, faça suas obras. Não tenha medo de que se alguém vier criticar você, ele está querendo comprar a sua salvação. Não é isso, é bobagem. Mas você não pode ter isso, de que você vai ter salvação porque você praticou boas obras, porque esse é um ensinamento bíblico, é um ensinamento fundamental para a igreja batista, porque é o que está escrito na Bíblia. Mas não podemos ser crentes de mãos vazias, porque como é que a gente pratica as boas obras? Seguindo Jesus, fazendo a vontade de Jesus, e isso significa ser discípulo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Eu acho até que essa questão aí é um paradoxo, né? As obras não salvam, mas elas manifestam quem é salvo e quem não é. Isso é meio paradoxal também, né? A gente tem que entender isso daí. Não tenha medo de servir a Jesus e de viver para Jesus, porque essa é a vida de verdade, a vida verdadeira. É isso aí. Vamos orar então. Nós temos aqui alguns pedidos, né, que são pedidos já mais antigos, que foram colocados. Uma novidade que a gente teve, né, então, de ontem para hoje, foi a situação do Equias. Então, ontem, um pouco depois do Pão das Três, né, que foi com o pastor Israel, recebeu a notícia, então, de que o Equias tinha tido um mal-estar. Ele foi novamente para o hospital, fez exames, os exames ficaram prontos na terça-feira, mas as notícias a respeito dele hoje já são um pouquinho melhores, que ele está medicado, mas ontem a gente teve esse embaraço aí, esse susto aí com o Equias, tá? Não sei se o Equias está vendo aí, eu sei que ele costuma acompanhar o Pão das Três. Deus abençoe, tá, Equias? Vamos passar firme aí por essa luta aí, segura firme aí. E nós aqui sustentamos também essa situação toda em oração. Lembrar dos nossos irmãos, aí, tantos irmãos que nos acompanham aí durante o Pão das Três e que tão carinhosamente às vezes ligam, informam. Então, mandar um abraço aí para o nosso menininho, eu chamo ele de menininho, o irmão Francisco Pedro, Chico Pedro, um abraço, a irmã Nadir, a irmã Suzy também, eles têm se reunido lá, os três, para assistir aí o Pão das Três. Então, Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Irene também tem acompanhado, o pessoal tem ajudado lá a entrar no Facebook. Eu não sei se hoje ela está vendo, sei que ontem ou anteontem, ela passou acho que na quinta-feira,
ela passou pela sessão dela lá, às 4 da tarde, mas também um abraço, Deus abençoe. E eu sei que também que a Tata nos acompanha, está sempre com a gente, e tantos irmãos aí que têm participado com a gente aí, mas hoje um carinho especial aí para os nossos irmãos mais idosos, e que amam muito a igreja, sentem muita falta de estar na igreja, e têm acompanhado aí o Pão das Três com os pastores, com bastante cuidado. Já é um horário ali, às 3 da tarde, de sentar, de dar uma acalmada, e poder estar diante do Senhor juntamente com os irmãos. O pastor Márcio Silva também mandou um pedido agora, pedindo pela saúde da Isabelle. Vamos orar pela vida da Isabelle. A gente tem orado pelo emprego dela, tá, pastor? Pastor Márcio Silva, como o pastor já pediu 2 vezes já, né? Pelo menos na minha direção. Eu sei que é um pedido que já vem mais antigo, pelo trabalho da Isabelle. E vamos orar agora também pela saúde dela, que Deus possa guardá-la, possa abençoá-la. Vivemos aí tempos difíceis, né? Com relação ao emprego, com relação à saúde, e que o Senhor possa guardar os nossos corações, tá? E um beijo, um abraço para vocês aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para lembrar. Basicamente é isso hoje, tá? O Equias, a Isabelle, e também a vida dos nossos irmãos idosos aí. Eu falei os nomes de alguns. Sei que o irmão Lorival também nos acompanha bastante, a irmã Valdomira também nos acompanha, tá bom? Se estão nos vendo aí, tá? Todos os irmãos da nossa igreja aí com mais idade aí, Deus abençoe muito a vida de vocês, e vamos orar firme aí, para que logo a gente possa se reunir novamente na igreja, porque faz muita falta pra gente. Eu também sinto falta. Amanhã é domingo, né? Um dia estranho, né? A gente acordar de manhã, já está acostumado a acordar ali 7, 7h30, tomar um café, agitar todo mundo na cama, vamos, levanta, e aí a gente vai para a igreja, chega ali na igreja, faltando 10, 15 minutos, vê os irmãos, sai. É estranho não poder, não ter isso no domingo. A vida, mais da metade da vida já fazendo isso, porque eu me converti, já tinha ali 18, 19 anos, e faz muita falta. E eu sou um ser de rotina, eu gosto de rotina, eu gosto muito de fazer as coisas, então faz falta por diversos aspectos. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, nesse momento, porque o Senhor, ó Pai, com certeza está nos ouvindo, mas humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo que a Tua vontade seja feita em todos os pedidos, em todas as questões que colocarmos durante esta nossa oração. Sabemos, ó Pai, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua longanimidade, da Tua paciência. Sabemos também da Tua graça e sabemos, ó Pai, que em função de todas essas coisas, o Senhor tem cuidado de nós, nos tem abençoado, nos tem presenteado, nos tem surpreendido, tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem sido bom, maravilhoso, ó Pai, para a vida de cada um de nós. E sabemos também, ó Deus, que a Tua misericórdia tem se espalhado, ó Deus, sobre toda a terra, esperando, aguardando, ó Deus, que mais e mais pessoas, ó Pai, possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e tem mantido, ó Pai, a Tua igreja aberta, ó Deus, de pé, viva e ativa, pregando, ó Deus, o Evangelho. Portanto, oramos, ó Pai, agora pela vida do Equias, o Equias, ó Pai, que tem passado por alguns dias bem difíceis, ó Pai, adoentado, com sintomas estranhos. Te agradecemos porque nesse momento, ó Deus, ele está mais tranquilo. Te agradecemos porque ele pôde ir para o hospital, fazer o exame. E te agradecemos porque já na terça-feira ele terá, ó Deus, um diagnóstico a respeito daquilo que ele tem. E te agradecemos porque hoje ele está um pouco melhor. Cuida da vida dele. O Equias, ó Pai, já passou por problemas, ó Deus, por cirurgias nos últimos anos, nos últimos meses, mas ele tem alegria, continua, Deus, indo para a tua casa, continua cuidando dos seus familiares, tem nesses últimos meses também a alegria do seu primeiro neto, que é o Mateus. Portanto, ó Deus, dá alegria a esse coração, ó Deus, mantém-lhe a fé, ó Deus, no coração, e o ajude, ó Pai, nesse momento em que ele está doente e procurando recuperação. Obrigado também, ó Deus, pela vida da Isabelle. Pastor Márcio, ó Pai, pede que oremos pela saúde dela. Cuide dela, ó Pai, restaure, ó Deus, a sua saúde física, levantando, ó Pai, dando a ela ânimo para as lutas, ó Deus, para o dia a dia, para as atividades que ela tem. E continuamos orando também pela empresa onde ela trabalha, e isso diz respeito diretamente ao seu emprego,
que não apenas o emprego dela seja mantido, mas que a empresa continue aberta, que a empresa continue funcionando, que as demais famílias que dependem dessa empresa possam também de alguma maneira ter os seus empregos mantidos. E rogamos a Deus não só por ela, mas por todos os nossos irmãos, alguns que já perderam o emprego, alguns que estão trabalhando, ó Pai, em regime de redução de horas e também de salário, pela vida dos nossos irmãos também que são autônomos, ó Pai, que estão com a sua renda limitada. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Entretanto, ó Deus, somos um povo, ó Deus, um povo do Senhor, e ó Deus, de alguma maneira estamos juntos, ó Pai, unidos, ó Pai, e que não haja, Pai, como foi nos ensinado ali em Atos, necessitados, ó Deus, entre nós, e que a sua igreja esteja sempre atenta, Pai, sempre disposta, sempre disponível, Deus, para ajudar, ó Deus, aqueles que entre nós tiverem necessidades. Obrigado pela vida também dos nossos idosos, que têm acompanhado os cultos, o Pão das Três. Te agradeço pela vida também dos parentes, ó Pai, desses nossos irmãos, que os têm ajudado, ó Deus, a acessar as redes sociais e permitido, ó Deus, que eles tenham comunhão conosco. Te agradecemos também pelo retorno que eles nos dão, ó Pai, a respeito do fortalecimento, da edificação, da manutenção, ó Deus, de sua vida espiritual. E fazemos coro, ó Pai, com esses irmãos, rogando ao Senhor que, ó Pai, os dias possam ser mudados, ó Deus, que haja uma intervenção do Senhor, para que possamos, ó Deus, nos reunir novamente. Muito obrigado, ó Deus, por esse Pão das Três, muito obrigado por esse momento de oração, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos cantar, a gente sempre canta aí um cântico para encerrar o Pão das Três. Eu queria convidar você a cantar um hino, um cântico, né, mais ou menos antigo, já faz bastante tempo que eu não toco também, mas eu acho ele bem bonito, que é Tu És Soberano. Eu acho que é até assim que a gente costuma chamar, né? Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar é isso aí. Deus maravilhoso se fez homem, veio viver conosco para nos trazer vida, mostrando que nos ama, morrendo por nós na cruz. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me, me prende a Ti, Tu és tremendo. Muito bem, é isso aí. Vamos encerrando o nosso Pão das Três, essa edição de sábado, 20 de junho de
2020. Amanhã, às 10h30, nós temos culto, logo logo os links devem ser compartilhados. Às 19 horas também teremos cultos de amanhã, são pelo YouTube. O Pão das Três também, depois ele é baixado e mandado para o YouTube, tá? Então fica tudo lá, com a data, tudo bonitinho, quem é o pastor que pregou. Vocês podem acompanhar depois aqui pela própria página, porque vai continuar aqui o vídeo, e para o YouTube também. Aí por lá vocês podem também compartilhar os links para outras pessoas, e aí vocês podem usar, podem baixar, podem gravar, enfim, fica lá disponível para a igreja, lá para quem quiser. E aí o Pão das Três volta na segunda-feira com o pastor Márcio Sarraf. Se você não percebeu, aí houve hoje aí uma pequena inversão. Ela aconteceu outro dia, quando eu dei uma entrevista lá para a Rádio Transmundial, e era mais ou menos no horário anterior, e ficaria muito arriscado manter. O pastor Márcio me substituiu. Hoje ele está num compromisso especial, e aí eu estou substituindo, a gente está mudando um pouquinho a ordem. Então, na segunda-feira é com o pastor Márcio Sarraf, na terça com o pastor Israel, e eu volto com os irmãos, se o Senhor nos permitir, se for da vontade dele, na quinta-feira. Vamos orar então, encerrando o nosso encontro desse sábado. Pai, muito obrigado por mais um Pão das Três. Muito obrigado por compartilharmos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, a Tua Palavra, e queremos que ela possa fazer efeito em nossas vidas e transformar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração e a maneira como agimos nesse mundo. Sabemos, ó Pai, que só em Jesus Cristo a vida é verdadeira, como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e esta vida, este caminho e esta verdade que já encontramos quando recebemos o Teu Filho Jesus como nosso Salvador, e é nele que queremos, ó Deus, andar, viver, ó Deus, a cada dia as nossas vidas nele, nos permitirmos ser controlados, guiados e orientados somente e exclusivamente por Ele. Continue cuidando, abençoando, ó Deus, a sua igreja, abençoando para que amanhã também estejamos, ó Deus, mais uma vez juntos nos cultos da nossa igreja, às 10h30 e às 19 horas, trazendo a Tua Palavra aos nossos corações, nos permitindo juntos adorar o Teu santo nome, intercedermos pelas necessidades, assim como também demonstrar a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Muito obrigado, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então a vida dos irmãos e até amanhã nos cultos pelo YouTube.